de detalhe em detalhe, a gente vai vendo que a coisa começa a ficar bastante complicada. E ainda para piorar um pouco as coisas, olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo aqui da sexta, esse espaço onde debatemos o que aconteceu de mais importante na semana, o impacto nos ativos e a nossa projeção para o que pode acontecer. E também queria lembrá-los que essa semana tivemos mais um episódio inédito do Aposentado Rico com uma convidada especialíssima. Eu tive com Juliana Pescaro, que é uma empresária multifuncional. Ela é diretora do Grupo Estúdio, ela é influencer e ela é uma mulher sensacional. Qual foi o tema que a gente abordou, né? Ela nos revelou, em primeiro lugar, como é que se faz para ter, eu brinco, o método polvo, né? Onde a gente consegue ser multifuncional em quase todas as áreas da vida e fazer quase tudo muito bem feito. E a segunda, porque ela e o marido tocam o Grupo Estúdio, como que casais inteligentes têm essa prosperidade juntos. Então, eu diria que foi um episódio fantástico. Eu recomendaria muito que você não deixe de assistir. Foi realmente muito bacana. Muito bem. E essa semana nós tínhamos uma expectativa para a Super Quarta. Né? Então, talvez fosse uma das quartas-feiras mais esperadas do ano, especialmente pela decisão de taxa de juros lá nos Estados Unidos, que, em certa medida, se esperava que iniciasse o ciclo de baixa de taxa de juros, mas a grande dúvida é se iríamos para um corte de 0,25 ou um corte de 0,50. O corte veio de 0,50 e ficava-se de olho também no comunicado, ou seja, quais seriam as pistas que ficariam em relação à sequência dessa baixa, né? Então, o mercado americano entendeu que foi uma decisão correta, que o viés para as próximas continua sendo muito favorável à questão de continuidade da baixa de taxa de juros. Isso, sem dúvida, ainda tem um impacto positivo nas atividades, para proporcionar o famoso soft landing, né? Então, aqueles sinais que alguns diziam de recessão, eu particularmente não via nenhum sinal de recessão, mas alguns sinais estavam sendo apontados, talvez agora fiquem atenuados e a economia americana siga ainda num nível de flutuação muito confortável entre crescimento e controle inflacionário. E do outro lado, da super quarta, nós tínhamos a decisão do nosso Banco Central aqui, que na contramão praticamente do mundo inteiro, decidiu voltar a aumentar a taxa de juros. Quando a gente olha friamente, né, para a nossa inflação, alguns indicadores que estão hoje em cima da mesa, a própria diferença do juro real, fica até um pouco na dúvida, será que era necessário? Né? E talvez como algo até como uma prevenção, e eu até estava conversando com alguns economistas essa semana, porque eu particularmente estava com um pouco de dificuldade em entender essa questão da necessidade de aumentar. Mas conversa com um, conversa com outro, aponta um fato aqui, um fato acolá, e realmente existe neste momento um receio muito grande com a questão fiscal no Brasil. Não que seja novidade isso. Então a gente sempre tinha um receio em relação à questão fiscal. Só que agora começaram a aparecer alguns movimentos muito parecidos com da época da contabilidade criativa lá do governo Dilma e de seu tesoureiro Arno Augustin. Vocês devem lembrar, para quem acompanha o mercado há mais tempo. E vários elementos ligados à questão orçamentária foram mascarados através de mecanismos criativos, digamos assim, até que aquela sujeira que vai sendo jogada para debaixo do tapete apareceu, e aí o estrago, vocês devem lembrar muito bem o que aconteceu a partir de 2013, 14, 15, 16 em relação à nossa economia, uma das piores performances da história da República. E alguns movimentos começam a ficar muito parecidos. Então, o mercado já está apelidando, né, do arcabouço metafiscal, né, que é um arcabouço paralelo, são alguns elementos que, não, isso aqui tira do orçamento. E parece que temos um novo tesoureiro da Fazenda, o ministro Flávio Dino, através de uma decisão monocrática, estabeleceu que todos os gastos com as queimadas não entrem dentro do arcabouço fiscal.
Ok, não estou discutindo se tem que ajudar, na verdade, eu até acho que tem, é um gasto absolutamente necessário, mas essa chicana, essa jogada de tirar do arcabouço simplesmente leva para foto, né? No final das contas, o dinheiro não dá em árvore, ele tem que sair de algum lugar e ele vai sair dos cofres públicos. Da mesma forma, quando a gente olha o balanço que sai do Banco Central e o balanço do Ministério da Fazenda, está dando uma diferença de quase 40 bilhões em relação ao déficit. Por quê? Quando a gente vai analisar friamente o tipo de colocação que o Ministério da Fazenda fez e o Banco Central faz, o exemplo da semana passada da decisão daquele dinheiro parado nas contas, esquecido pelos brasileiros, e aquele dinheiro ainda que está pendente de decisão judicial há muito tempo, o dinheiro também foi esquecido, que dá um montante em torno de 20 bilhões. O Ministério da Fazenda incorporou isso como sendo receita primária, então, como se esse dinheiro já fosse deles. Então, em primeiro lugar, o dinheiro não é deles. Então, uma canetada que o Congresso fez para, num determinado período, se ninguém for lá reclamar o dinheiro, eles vão pegar. E de outra forma, não é uma receita primária. Né? Então, tem um erro conceitual aqui. Então, de detalhe em detalhe, a gente vai vendo que a coisa começa a ficar bastante complicada. E ainda para piorar um pouco as coisas, existe alguns movimentos que foi identificado, até estava vendo um artigo do Marcos Lisboa, em relação a uma PL que tá rodando no Congresso, que permite que empresas como a Engea, não sei se vocês vão lembrar, foi criada em 2001, era uma empresa para tirar do balanço dos bancos os créditos muito ligados ao setor imobiliário. Né? Então, pegava, jogava como se fosse uma securitizadora, tirava, por exemplo, do balanço da Caixa Econômica Federal, liberava mais crédito para fazer empréstimo, ou seja, injetava mais dinheiro nesse setor, só que a vinculação do pagamento dessas hipotecas estava ligado a quem fez o empréstimo pagar. Se não pagasse, o Tesouro bancava. Depois de 10 ou 12 anos, veio o tamanho da conta e tinha um prejuízo de 10 bilhões de recursos não pagos pelos mutuários. O que aconteceu? O Tesouro foi lá e bancou. Na época do modelo de privatizações do Guedes, do governo Bolsonaro, a ideia, ela estava listada como uma das empresas a serem liquidadas. Só que não deu tempo, né? Não conseguiram fazer e agora o Lula ressuscitou a Engea para fazer a mesma coisa. Né? Então, nem criativos eles estão sendo em relação a como gastar dinheiro. Então, quando o mercado olha para esses movimentos, todos muito parecidos, com caras diferentes, mas que levam para o mesmo fim, começa a ficar bastante preocupante. E aí, olha o que acontece em relação à nossa bolsa. A bolsa no mundo inteiro sobe e a nossa, deixa eu botar o gráfico do Ibov aqui, depois da decisão, olha só, perdeu inclusive aquela linha de suporte da média e vem lá na média de 55 períodos em 131 mil pontos. Eu até desenhei aqui esta linha de pescoço, que é uma linha bastante importante, que ela foi uma resistência a ser rompida aqui durante um determinado período. Nós pegarmos desde março de 2024, ela era uma resistência, foi testada 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até rompida aqui no mês de agosto, quando nós tivemos aquele rally de alta. Normalmente essas resistências elas passam a ocupar espaço de suporte. E aí se eu coloco o gráfico semanal aqui para vocês, olha só o que a gente visualiza. Nós visualizamos a média de 21 semanas, exatamente nesse patamar. Então me parece bastante provável que nesse movimento corretivo tenhamos espaço aqui para uma correção até os 129 mil pontos e aqui, quem sabe, a bolsa encontre suporte. E quando a gente vai para o dólar, vocês devem lembrar que eu apresentei para vocês aquele ombro cabeça a ombro, já 2 semanas atrás, e a minha expectativa é que esse movimento fosse cumprido. E ele efetivamente veio cumprir esse movimento. Veio lá no 5,40, chegou no intraday a 5,40, e aqui se tivesse um fechamento abaixo dessa linha de pescoço, muito provavelmente nós teríamos aquela simetria que eu já falei há 2 semanas atrás aqui também para vocês,
para cumprirmos aquele movimento, quem sabe até lá os 5,15. Né? Então, nós temos que ficar muito, muito, muito atentos aos 5,40, que é a linha de pescoço desta figura gráfica, que se perdida poderia levar o dólar a correções ainda mais intensas. E quando a gente fala do DI, e tudo isso que eu acabei falando para vocês em relação ao comportamento das contas públicas, o DI ele está implacável. E hoje eu já ouvi, inclusive, economistas falando que não seriam mais 2 aumentos de MEI nas próximas reuniões, para levar até 11,75, e sim 3 aumentos de MEI, podendo levar acima dos 12%. Pois imediatamente o mercado já comprou essa ideia. E olha só onde é que já está o DI 26, lá na faixa dos 12,20. Isso tem um impacto também muito negativo no comportamento da nossa bolsa, né? Especialmente ligados a cíclicos domésticos. A gente olha o comportamento dos preços do mercado imobiliário. O IFIX também também sentiu bastante esse movimento. Então, essa expectativa de aumento da taxa de juros, ela continua sendo bastante negativa. E quando a gente vai lá para fora para ver o que aconteceu após o aumento da taxa de juros, o que a gente vê no S&P? Nós vemos um novo rompimento de topo histórico. Então, continuamos entregando rompimentos de topo em cima de rompimentos de topo. Dow Jones não foi muito diferente, até rompeu antes da decisão. Nasdaq, em função de algumas questões do setor de tecnologia, que a gente já falou em comentários anteriores, rompeu aqui através de um pivô de alta e muito provavelmente venha testar seu topo histórico também. A Bolsa Europeia também já oferece uma recuperação em V, como vocês podem ver aqui, um padrão de cup and handle, que a gente chama, né? Que é um padrão de xícara. Você tem o corpo da xícara e tem a alça aqui. No rompimento, ela muito provavelmente vem buscar o topo. E o VIX segue bastante comportado aqui na faixa dos 17, o que continua sustentando este movimento da subida das bolsas no mundo inteiro. E a nossa com as nossas sequelas, né? Então a gente já falou bastante aqui, principalmente ligadas à questão fiscal brasileira. Eu na semana que vem eu não estarei aqui, na verdade eu estou viajando para os Estados Unidos. Nós temos nosso projeto lá de incorporação imobiliária, então eu tenho algumas reuniões por lá. Vou aproveitar, vou emendar uma semaninha de férias junto. Mas daí nas próximas 2 semanas eu deixo o Júlio aqui com vocês para fazer o comentário. E para quem tem acompanhado lá, viu a nossa live da oportunidade desse tipo de investimento, eu vou mandar umas imagens lá das casas para vocês aí, vou pedir para o Júlio publicar. Então, só para avisar que não estarei aqui nas próximas 2 semanas. E reitero o convite para vocês assistirem o Aposentado Rico dessa semana, que foi muito, muito bacana. Bom, pessoal, era isso. Se gostaram, deem seu like, assinem nossos canais. Espero todos um ótimo final de semana e vejo vocês depois do dia 12 de outubro. Até mais.